Diversos povos indígenas habitavam o Brasil muito tempo antes da chegada dos portugueses, em 1500. Cada povo possuía sua própria cultura, religião e costumes. Viviam basicamente da caça, pesca e agricultura. Tinham um contato total com a natureza, pois dependiam dela para quase tudo. Os rios, árvores, animais, ervas e plantas eram de extrema importância para a vida desses índios. Por isso, os índios respeitavam muito a natureza. Os índios viviam em tribos e tinham na figura do cacique o chefe político e administrativo. Já o pajé era o responsável pela transmissão da cultura e dos conhecimentos. Era ele também que cuidava da vida religiosa e dos tratamentos medicinais, através da cura, com ervas, plantas e rituais religiosos. Faziam objetos artesanais com elementos da natureza, cerâmica, palha, cipó, madeira, dentes de animais. Já a religião indígena era baseada na crença em espíritos antepassados e força da natureza. Os índios faziam festas e cerimônias religiosas. Nessas ocasiões, eles realizavam dança, cantavam e pintavam os corpos em homenagens aos antepassados e aos espíritos da natureza. Historiadores calculam que existiam de 3 a 4 milhões de índios no Brasil antes de 1500, espalhados pelos 4 cantos do país. O contato dos indígenas e os portugueses. O contato dos índios brasileiros com os portugueses foi extremamente prejudicial para os primeiros. Os índios foram enganados, explorados, escravizados e, em muitos casos, massacrados pelos próprios portugueses. Os índios perderam suas terras e foram forçados a abandonarem suas culturas em favor da europeia. Embora muitas nações indígenas tenham enfrentado os portugueses através de guerra, os índios ficaram desfavorecidos, pois não tinham armamento de fogo como os portugueses. Alguns historiadores chamam o primeiro contato entre portugueses e indígenas de encontro de culturas, como uma tentativa de amenizar e adocicar as péssimas relações que foram mantidas. Mas percebemos que o início do processo de colonização portuguesa foi um desencontro de culturas, que mais correspondeu ao processo de exterminação e submissão dos indígenas, tanto por meio dos conflitos com os portugueses, quanto pelas doenças trazidas por estes, como a gripe, a tuberculose e a sífilis. Vocês sabiam que atualmente existe cerca de 800 mil indígenas que vivem no Brasil e que a maior parte desses indígenas estão localizados na região do Amazonas? Pois é, eles estão por todo o Brasil, uns na sua aldeia, já outro entre nós. Ué, entre nós? Sim! Muitos deles estão trabalhando, estudando, pegando trem, ônibus, metrô. E mesmo assim, eles são indígenas. Mas, professora, indígenas não são aqueles que moram só na aldeia e dançam a dança da chuva e usam cocar? Sim, esses também são indígenas, mas não são só eles. Em algumas aldeias isoladas, conseguiram ficar longe da influência branca e conseguiram manter totalmente intacta a sua cultura. Infelizmente, são poucas aldeias nessa situação, mas ainda existe. Porém, muitas aldeias
foram influenciadas pelas culturas dos brancos e perderam seus traços culturais. É muito comum encontrar nos dias atuais indígenas falando em português, vestindo roupas e até usando equipamentos eletrônicos, como celular, notebook, relógios. Olha só, as casas continuam sendo de barro, com tábuas e cobertas de palha. O chão continua o mesmo, de terra. E tradições e costumes, como a dança, também continuam fazendo parte da rotina dos indígenas. Só que agora com a tecnologia. O cacique consegue registrar tudo com o celular. Inclusive, existe um youtuber indígena. Vocês já ouviram falar? O nome dele é Ariu. No canal dele, ele fala muito sobre os povos indígenas. Assim como os indígenas têm acesso a celular, notebook, em algumas aldeias, mulheres têm acesso à máquina de lavar e não lavam mais as roupas no riacho. É importante saber que o Brasil é indígena e que o índio não é menos indígena porque está usando boné, com tatuagem, com roupa e circulando no trem, dirigindo um carro, mesmo usando várias coisas e frequentando o transporte público e frequentando lugares, eles também têm direito a tudo.